Ok, senhores? Vamos lá? Senhores, vamos então? Retratação da retratação. Pessoal, veja bem. Retratação, vamos lá, senhores? Retratação é a situação em que há uma desistência da representação, não é isso? Tem que ser feito no prazo de 6 meses, é isso? Não. Tem que ser feito até o oferecimento, ou na Maria da Penha, até o recebimento. Beleza. Aí veio a jurisprudência e falou o seguinte, imagina, pessoal, que o sujeito, tá, ele sofre uma conduta, uma ação, ele representa. Quanto tempo ele tem para representar? 6 meses. Se nesse período de 6 meses, tá? O sujeito foi e representou. Ô, cara, não faz isso, piriri, parará. Ele foi lá e retratou. E agora ele arrependeu da retratação. Ele retratou da representação e agora arrependeu da retratação. Criar a figura de outra retratação. Aí virou retratação da retratação. O que é a retratação da retratação? Coloca aí, ó. É a possibilidade de nova representação, é a possibilidade de nova representação pelo mesmo fato. É a possibilidade de nova representação pelo mesmo fato, vírgula, após ter retratado. Após ter retratado. Vírgula. Sendo possível, desde que, no prazo decadencial, sendo possível desde que no prazo decadencial, ponto. Senhores, o sujeito tem 6 meses para representar. Ficou sabendo da autoria, começa o prazo para ele. Imagina os senhores que representou no 2º mês. Deu uma representação. Beleza. Ele representou contra mim. Tá bom? Depois eu o procuro lá no 4º mês. Ô, cara, não faz isso comigo não, piriri pará, vai me atrapalhar no concurso. Ele fala, Marciana, se você me pagar uma indenização, eu retrato. Eu te pago, só que eu não tenho dinheiro agora, mas eu te dou um cheque. Dou um cheque para ele, para descontar com 30 dias. Ele me dá uma retratação. Ele vai descontar, o cheque está sem fundo. Ele arrepende. Ó, 2, 4. Senhores, como ele ainda tem até o 6º mês, ele pode ir aqui e dar uma nova representação. Essa nova representação, a doutrina chamou de retratação da retratação, para dar uma nova representação. Ele pode fazer isso? Pode, se tiver no prazo de 6 meses, a contar daqui, ó. E se ele fez isso lá nos 6 meses, ele pode no 8º, negativo. A retratação da retratação, que é dar uma nova representação, é possível, desde que no prazo decadencial de 6 meses. Marciano, quando ele retratou, não começa a contar um novo prazo? Claro que não. O prazo é sempre da ciência da autoria, ok? Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Falamos então da ação penal pública condicionada à representação. Agora, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça.
que interessa para nós aqui, ó? Prazo, retratação e o crime. Senhores, tem crime, só para você entender, ó, tem crime que para o Ministério Público oferecer uma denúncia, precisa de autorização do ministro da Justiça. Não significa dizer, senhores, que o ministro da Justiça manda no Ministério Público. Absolutamente não. Isso ofende a Constituição Federal. O Ministério Público tem um princípio chamado princípio da independência funcional. Ninguém manda nele, nem o próprio chefe. Porém, por questão de exigência legal, determinado crime, determinada situação, para o Ministério acusar, o MP acusar, precisa da requisição do ministro da Justiça. Quando isso vai ocorrer? Nos casos previstos em lei. Vou te dar um exemplo. Crime contra a honra do presidente da República. Crime contra a honra do presidente da República, diz o artigo 145 lá do Código Penal, que precisa de requisição do ministro da Justiça. Ok? Tá? Se você quiser colocar aí, ó, coloca assim, ó, nos casos em que a lei exigir, só para ficar o resuminho para você. Quando que vai ter? Nos casos em que a lei exigir. Tá? E aí interessa aqui, ó. A requisição tem prazo? Porque veja bem, senhores, ó, a representação tem prazo. E se você olhar, a representação está no mesmo nível da requisição, porque os dois fazem parte da mesma ação penal. A representação tem prazo decadencial de 6 meses. A requisição não tem prazo. Prazo não tem. Senhores, se alguém caluniar o Michel Temer, diz o Código Penal que não é o Michel Temer que tem que dar a representação, é o ministro da Justiça que tem que dar a requisição. Qual o prazo que o ministro tem? Ele não tem prazo. Pode ser com 1 mês, 2 meses, 6 meses, 8 meses. Claro que o prazo máximo é o prazo da prescrição. Prescreveu aí, não pode mais, evidentemente. Mas prescrição não é ação penal. Prescrição é Código Penal. Tá bom? Retratação da requisição. Coloca aí, ó. Não tem previsão. Pode o ministro da Justiça mudar de ideia? Não. Não tem previsão. Pode, exatamente, porque na época ele era presidente da República. Pode sim. Exatamente. Tá? Retratação, não tem previsão. Senhores, retratação é para representação. Ô ministro, você disparou o gatilho, se agora você arrependeu e não quer que o Ministério Público denuncie, lembra que você não manda no Ministério Público. Se o Ministério Público quiser denunciar, ele vai denunciar. Porque não tem mais retratação. A vítima tem. Se a vítima falar, Ministério Público, você não vai denunciar. Se ele não ofereceu a denúncia, é direito líquido e certo da vítima. Se o Ministério Público oferecer, o juiz vai rejeitar. Mas isso para representação. Requisição não tem possibilidade de retratar. Qual crime você já colocou? Nem coloca esse tópico, porque você colocou aqui, ó, somente nos casos previstos em lei. Tá? Coloca um tópico aí, ó. Vínculo do Ministério Público. Depois de retratação, coloca vínculo do Ministério Público. Se perguntarem para você o seguinte, senhores, olha só, lembra que nós falamos lá na aula de inquérito, que essa palavra aqui no processo, ela significa o que mesmo? Ordem. Requisição significa uma ordem. Ah, então você está dizendo que o ministro da Justiça dá ordem para o Ministério Público. Se o ministro dá ordem para o Ministério Público, o Ministério Público vai ficar vinculado. Negativo. Vínculo do Ministério Público, 2 pontos. Coloca aí. Não vincula o Ministério Público. Não vincula o Ministério Público, vírgula.
o qual poderá, não vincula o Ministério Público, vírgula, o qual poderá oferecer denúncia ou pedir o arquivamento. Arquivamento do quê? Da requisição. O qual poderá oferecer denúncia ou pedir arquivamento. O senhor, então, não caia nessa dizendo, ó, por ser a requisição uma ordem, o Ministério Público deverá oferecer denúncia quando o ministro requisitar. Falso. Ele oferece denúncia se o Ministério Público quiser, apesar de ter o nome de requisição. Ok? Senhores, só faltou um tópico aí, que você vai puxar uma seta na representação, tá? Coloca aí onde, se você quiser, o seguinte. Os senhores serão policiais, não serão? Policiais, se Deus quiser, né? Pessoal, a vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação, ela pode escolher 3 autoridades para dar a representação. Ela pode procurar o delegado, pode procurar o juiz ou pode procurar o Ministério Público. Daí criou-se o seguinte: quem é o destinatário da representação? Quem que é o destinatário da representação? Claro que eu devia ter falado isso para você na hora que estava falando da representação, só que eu esqueci, lembrei agora, não sou, entendeu? Não é culpa minha, entendeu? Tá? Destinatário da representação: delegado, Ministério Público ou juiz. Aí vem a prova e fala para você. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. A representação poderá ser ofertada apenas perante a autoridade policial. Falso. Ô vítima, procura quem você quiser. Juiz, Ministério Público ou o delegado. Ok? As questões referentes à ação penal pública, então, vamos lá? Conforme o Código do Processo Penal, pode ocorrer a decadência. Decadência é perder o direito da representação. E representação é ação penal pública condicionada. Ele vai perguntar, quando que pode ocorrer decadência? Letra A. Na ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal. Verdadeiro. A decadência é a situação em que o sujeito perde o direito porque passou o prazo de 6 meses. Isso ocorre na incondicionada? Não. Isso ocorre na requisição? Não, porque não tem prazo. Ocorre na representação. E representação é então está certa. Na ação penal pública condicionada à representação. Alternativa correta. Ocorre a decadência na ação penal privada subsidiária da pública, em que o Ministério Público retome a ação como parte principal. Senhores, nem estudamos isso aqui, ó, nem vou perder tempo aprofundando nessa alternativa, mas é o seguinte: esta ação penal privada aqui, ó, chamada de subsidiária, ocorre na seguinte situação: quando um crime de ação penal pública, o Ministério Público não age no prazo que determina a lei, abre a possibilidade para a vítima substituir o Ministério Público. Eu roubei o colega, terminou o inquérito policial, foi bater lá na promotora. Oba, eu sou chegado da promotora. O promotor falou, Marciano, pode ficar tranquilo, que eu vou segurar esse inquérito policial aqui por 12 anos. Entendeu? Vou segurar aqui até prescrever, pedir parará. Não adianta, porque a Constituição Federal e a lei falou o seguinte: ô vítima, se o Ministério Público não agir no prazo legal, você entra no lugar dele. E quando alguém entra no lugar do outro, chama subsidiário. Ora, na ação penal privada subsidiária não tem decadência, senhores. Porque se ele estiver me processando e ele resolver desistir do processo, o Ministério Público toma o processo dele. Na ação penal privada subsidiária não tem decadência. A ação penal pública incondicionada não tem decadência, porque nem precisa da vontade da vítima. E na ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça não tem decadência, porque ele não tem nem prazo
E ação penal por crime praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União. Todos os crimes praticados contra bens da União é incondicionada, e incondicionada não tem prazo para a vítima. Acerca da ação penal e suas espécies, julgue o item seguinte, verdadeiro ou falso. A legitimação ativa é quem acusa. A legitimação ativa para a ação penal é a definição de sua natureza, se é pública ou privada, decorre da lei, sendo de regra ação pública, salvo se a lei expressamente a declara privativa do ofendido, verdadeiro. Em regra, a ação penal é pública. Quando a lei pretender que seja privada, ela vai escrever assim, ó, somente se procede mediante queixa. Se você pegou essa frase, somente se procede mediante queixa, é porque o legislador falou, Ministério Público, você não pode atuar num processo, num crime, onde está escrito somente se procede mediante queixa. Por isso que a calúnia é ação penal privada, porque o 145 do Código Penal, lá no parágrafo único, fala, somente se procede mediante queixa, ok? Ação penal privada, ação penal privada, ação penal privada. Não. Muito bem. O colega falou o seguinte, ó, ele fez a representação não para o delegado, para o juiz. Ele está dizendo, ele continua com o direito de retratar? Continua. Dentro dos 6 meses, tá bom? Ação penal privada, conceito, ação penal privada é aquela em que o Estado transfere para o particular ofendido, é aquela em que o Estado transfere para o particular ofendido a legitimidade para acusar. É aquela em que o Estado transfere para o ofendido, para o particular ofendido, a legitimidade para acusar. Senhores, estamos então na última etapa nossa de ação penal, porque agora estamos em ação penal privada. As 3 e os institutos ligados a elas. Senhores, olha o que você escreveu. Vamos pegar aqui, ó, fazer um desenho da ação penal pública. Esta é a ação penal pública. O Ministério Público oferece uma denúncia ao juiz. Denúncia, quem oferece é sempre o Ministério Público. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso veio oferecer denúncia contra João da Silva pelos seguintes motivos. Vem lá, no dia 25 de janeiro de 2016, João da Silva, valendo-se de uma arma de fogo, subtraiu os pertences de Mané e vem contando um monte de historinha. Isso é a denúncia. O juiz vai analisar a denúncia e o juiz vai dar uma olhada. O Ministério Público tirou isso da cabeça ou da onde que ele tirou? Tirou do inquérito. O juiz dá uma olhada no inquérito, verifica se tem mais ou menos provas ali da autoria. O juiz recebe a denúncia, faz uma citação para o réu. Isso aqui é a citação. O réu vai constituir o advogado e aí começa o trâmite processual. É assim. Essa é o desenho da ação penal pública. Olha como que faz na ação penal privada, no conceito. Na ação penal privada, sai fora Ministério Público e entra o próprio ofendido, que nós chamamos de vítima, que recebe o nome de querelante. Querelante. Você escreveu que na ação penal privada,
é aquela em que o Estado transfere o direito de acusar para a vítima. Sim, porque o direito de acusar é em regra do MP. Na ação penal privada, o Estado transfere este polo para a vítima que vai até o juiz oferecer uma queixa. Por isso que fala que na ação penal privada é aquela que somente se procede mediante queixa e não mediante denúncia, mediante queixa. A vítima, ele contrata advogado, o advogado vai dizer que o Marciano Xavier, no dia 25 de janeiro, utilizando-se do jornal, praticou uma calúnia por isso. Se o juiz receber, o juiz faz uma citação para o réu. Só que réu recebe o nome de querelado. O querelado, senhores, é um réu na ação penal privada. E aí, o processo está formado. Isso aqui é a citação. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. Letra A. A ação penal privada é aquela em que o Estado transfere o direito de punir para a vítima. Falso ou verdadeiro? Ó, ação penal privada é aquela em que o Estado transfere o direito de punir para a vítima. Esse aqui é a vítima. A ação penal, está no seu conceito. A ação penal privada é aquela em que o Estado transfere o direito de punir para a vítima. Falso. Porque, olha só, quem pune é sempre o juiz, tanto na ação penal pública, quanto na ação penal privada. O que o Estado transfere não é o direito de punir, é o direito de acusar. Então, fique esperto, entendeu? A ação penal privada é aquela em que o Estado transfere para a vítima o direito de acusar. Ok? Titularidade. E quem tem esse direito? Aí vem a titularidade. Ó. Legitimidade ou titularidade é a mesma coisa. Senhores, quem tem? Vítima. Se a vítima for capaz. Ô vítima, você tem 18 anos? Tem. Então você mesmo pode acusar. Vítima capaz. Se a vítima morreu, melhor, se a vítima for incapaz, se a vítima incapaz, quem vai acusar é CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Não é isso? O sujeito sofreu um crime de calúnia e ele morreu antes dos 6 meses. Passa-se para esses legitimados. Ok? Lembrando que cuidado. Senhores, olha aqui, ó, tem um erro aqui. Não é isso? Isso aqui era o caso de morte da vítima. Entendeu? Quando a vítima é incapaz, não passa para o CAD, senhores. Quando a vítima é incapaz, passa para o representante legal. E por que não falam? Representante legal. Quem é o representante legal? Pai, mãe, tutor ou curador. A vítima é menor de 18 anos. Sofreu um crime. Quem vai acusar? Seu pai, sua mãe. A vítima tem 30 anos, mas é deficiente mental. Quem vai acusar? O curador. Curador é o sujeito que o juiz nomeia para tomar conta dos direitos de uma vítima incapaz por questões psicológicas, por exemplo. Agora sim. Não, o Ministério Público não representa aqui. Não. O Ministério Público não pode representar o incapaz aqui. Pode até a Defensoria, mas não o Ministério Público. Porque o Ministério Público não pode exercer na ação penal privada. Por isso tem a Defensoria. Nesse caso, pode a Defensoria e não o Ministério Público. Oi?
Tá. O Ministério Público é verdade que zela pelo direito do incapaz, é verdade. Mas isso não se aplica na ação penal privada. Isso não se aplica na ação penal privada. Na ação penal privada, o incapaz, seja por idade, será representado pelo pai, mãe, tutor ou coador. Não pode o Ministério Público aqui assumir isso, não pode. Entendeu? Não pode. Tá? Você vê que se tiver uma creche judiando das crianças, o Ministério Público entra, porque ele zela pelo direito do incapaz. Sujeito que não paga alimento, piriri, parará, tal, pode até o Ministério Público, em algumas situações, mover. Mas no criminal, não. Aí entra a Defensoria Pública, tá bom? Senhores, no caso de morte, agora sim, ó, no caso de morte da vítima, seja a morte real ou presumida. Por isso que fala morte da vítima ou ausência declarada. Ou ausência declarada. Nesse caso, passa agora sim para o CAD, ó. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ok? Morte da vítima. Morte real. Vamos chamar de morte natural, morte real. E morte presumida. O que é ausência declarada? A ausência declarada é um instituto do Código Civil. Senhores, o Exército brasileiro presta serviço lá no Haiti. Tem um convênio com a ONU e vai para o Haiti. Imagina os senhores que um grupo, né, de soldados brasileiros sofre uma emboscada. Um soldado brasileiro desaparece, mas não encontrou o corpo, porque se encontrar o corpo, está aqui, morte da vítima. Desaparece. Essa equipe vem, porque eles ficam lá de 6 em 6 meses e vem e substitui para o outro, não é isso? Tem alguém aqui que foi para o Haiti? De vez em quando encontra um que foi para o Haiti, entendeu? Esse dia eu encontrei ele, falou assim, Marcelo, lá no Haiti é o que dá tristeza, porque às vezes você vai passando e os porcos ficam comendo a cabeça do cara, tal. Entendeu? Porque o porco gosta de comer o cérebro do ser humano, entendeu? Entendeu? Foi o que mais chocou ele, disse, entendeu? Que você vai andar na rua e às vezes os porcos ali ficam comendo, né? Ele viu várias vezes porco comendo o cérebro de ser humano, entendeu? Sujeito sofre uma emboscada, desaparece. Quando chegar aqui, ó, a família vai fazer uma petição para o juiz lá da vara de família declarar a morte presumida. Só que não se fala declarar a morte presumida. Se fala declarar a ausência. Aí fala ausência declarada. Em caso de morte ou ausência declarada, o direito de oferecer a queixa do cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Ok? Também, titularidade. Tá? No caso de pessoa jurídica, lembra dela? No caso de pessoa jurídica, pode colocar aí, ó. Quem o contrato social indicar. No caso de pessoa jurídica, é a mesma coisa da representação. Quem o contrato social indicar. Ou os sócios na omissão do contrato. Pode também, através de procuração com poderes especiais. Ok? Está aí, senhores, a titularidade para oferecer a queixa-crime. Prazo. Mesma coisa da representação, com algumas observações. Prazo, então, prazo, decadência, chamado de decadencial, de 6 meses a contar de. Decadencial, de 6 meses a contar de. Ciência da autoria. Senhores, eu circulei no jornal dizendo que ele
pegou o carro dele e vendeu, escondido. Ou então estou dizendo que ele furtou o carro dele. Então, e eu não assinei o jornal. O jornal fala que esconde a fonte. Alguém falou para o jornal, então tá bom, o editor, se você não revelar quem foi, então nós vamos te processar. O editor não aguenta, falou, tá bom, vou revelar. 3 meses depois ele revela que quem praticou a calúnia foi o Marciano. 6 meses a contar do fato, não, a contar da ciência da autoria. 6 meses a contar da maioridade. Sujeito que sofreu uma calúnia, ele tem 17 anos, ele pode mover processo contra outro? Não. Mas na hora que ele completar os 18, ele tem mais 6 meses, a partir da maioridade. Tá? 6 meses a partir do término do prazo para o MP oferecer denúncia. Seis meses após o término do prazo para o MP oferecer denúncia. Olha como você vai entender certinho isso aqui. Ó. Senhores, o MP é que oferece denúncia na ação penal pública. Aquela situação de que eu roubei o colega, foi parar na promotora, sou amigo da promotora deixa lá. Promotora, a lei fala que você tem 15 dias para oferecer denúncia. Não ofereceu denúncia no 15 dias, acabou seu prazo, começa o prazo da vítima. A vítima tem 6 meses para oferecer a queixa, depois do término do MP, quando o crime for de ação penal pública. Porque a partir desse momento, passa a se chamar ação penal privada subsidiária. Ficou claro isso aí, não? Tá? Está aqui, senhores, o prazo, então, para oferecer princípios da ação penal privada. Princípios. Como os senhores já têm todos os conceitos, eu só vou passar os princípios. Ó. Princípio da oportunidade. Lembra que eu falei do princípio da obrigatoriedade? Princípio da oportunidade, se você quiser, ó, colocar assim, ó, não é obrigado a acusar. A vítima não é obrigada a acusar. Ela verifica se é oportuno ou não. Ministério Público está obrigado, se tiver prova. A vítima não, porque é oportunidade. Disponibilidade. Você já sabe que disponibilidade é a possibilidade de desistir do processo. Só colocar assim, ó, tracinho, pode desistir. Ministério Público é indisponibilidade. Intranscendência, você já sabe. Quem fez a merda, assume a responsabilidade penal. Ou seja, não pode passar a acusação não pode passar para outro. Indivisibilidade. Indivisibilidade. Lembra que na ação penal pública é divisibilidade. Aqui, indivisibilidade. Coloca assim, ó. Resumido. Sabendo o nome dos autores, não pode acusar apenas parte deles. Ou acusa todo mundo ou não acusa ninguém. Fechamos, então, essa primeira parte, tá? Princípio, vamos lá? Em consonância com a doutrina, delegado de polícia lá de Goiás. Esse é de Goiás? Não, Pernambuco. De Goiás foi suspenso, né? Em consonância com a doutrina majoritária e com o entendimento dos tribunais superiores, diga se é verdadeiro ou falso. O princípio da obrigatoriedade deverá ser observado tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada.
Falso, porque na ação penal privada é oportunidade. A classificação da ação penal. Agora sim, senhores. Quais os tipos de ação penal privada? 1, 2, 3. Classificação da ação penal privada. Genérica. Pode deixar mais 2 ou 3 linhas para cada uma, tá? Genérica, personalíssima, subsidiária da ação penal pública. Certinho aqui, ó. Genérica, também chamada de exclusiva, genérica ou exclusiva, personalíssima ou subsidiária. Genérica, 2 pontos, coloca lá, ó. Possui, genérica, conceito dela, possui o maior número de titulares. Possui o maior número de titulares. Vou colocar o conceito de todos, depois explico em bloco para você que é melhor, tá? Personalíssima. Apenas o ofendido